aula, eu gostaria de mostrar para vocês como inicializar um projeto utilizando o React. Esse projeto que nós vamos inicializar, ele vai ser um projeto de... Na verdade, ele é meio que a primeira forma de você definir um projeto React. Não é a forma que normalmente é utilizada em produção, mas é uma forma que ela é razoável para vocês começarem a implementar os projetos React de vocês. Para ilustrar como eu vou fazer para gerar essa nossa aplicação, eu estou mostrando aqui para vocês a minha página, a página do React. E basicamente o que eu vou estar utilizando de conceito, eu entrei na parte de Getting Started e eu vou na parte de Add React to a Website. E aí, então ele define formas de acrescentar o React dentro da nossa página. A forma que eu vou utilizar basicamente vai ser por meio da utilização de tags de script para fazer o download das dependências relacionadas ao React. E eu também vou utilizar um projeto chamado Babel, que ele é responsável para permitir que a gente utilize a sintaxe JSX, conforme eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Para inicializar a nossa aplicação, então eu vou criar uma página chamada react.html. Essa página, a princípio, ela trata-se de um código HTML. Da mesma forma como nós já implementamos em exemplos anteriores. Vou chamar essa nossa página de primeiro exemplo do React.js. E agora, para inicializar o nosso projeto, basicamente eu vou precisar importar as dependências atreladas ao React. Então, basicamente, a primeira dependência que nós precisamos importar são as dependências associadas ao React e ao React DOM. Eu só copiei as tags scripts daquela página HTML, colei elas aqui. E eu também gostaria de utilizar o Babel para utilizar a sintaxe JSX, que é o interpretador dos nossos scripts em Babel, que ele traduz isso daqui para JavaScript para ser executado dentro do navegador. Então, basicamente, eu só acrescentei o Babel aqui. A partir do momento em que as nossas dependências estão incluídas dentro da nossa página, eu posso inserir scripts com os componentes React. Nesse caso aqui, ao invés de utilizar um script do tipo JavaScript, eu vou utilizar um script do tipo Babel para instruir o navegador web que aqui dentro desse script eu vou utilizar uma sintaxe JSX e não um JavaScript convencional. Com essas definições agora eu posso definir os nossos componentes. Eu vou começar aqui definindo um componente chamado Hello World. Esse componente ele tem que estender o react.component. Lembrando que eu estou utilizando aqui as definições do ECMAScript 6 para a criação de componentes, embora não seja a única forma de vocês definirem componentes no React. Os nossos componentes React, como eu já apresentei anteriormente, eles têm que ter o método render que define como eles vão ser apresentados para o usuário. O método render, ele precisa retornar um trecho de código HTML que ele basicamente define o código HTML relacionado a esse nosso componente. Eu vou definir ele simplesmente como um div, vou definir uma classe para ele, né, que basicamente seria uma classe hello, eu vou colocar aqui. E eu posso definir também um texto aqui inicialmente para mostrar o código, né, que vai ser o hello world do componente. Para inserir esse nosso componente dentro da minha página, eu preciso, nesse caso aqui, né, utilizar uma chamada do React DOM. E eu vou chamar o método render dele. Com o método render, eu vou definir que ele tem que renderizar o nosso componente. E eu vou falar para ele também onde que eu quero que esse componente seja renderizado. No caso, eu vou definir aqui um div container. E eu vou utilizar esse div container para... como container, na verdade, como elemento que vai receber o nosso componente. E aí então eu vou fazer um query selector, vou selecionar o container e basicamente isso daqui é o necessário para nós termos o nosso primeiro componente executando. Agora vamos visualizar como isso daqui fica no navegador. Eu tenho aqui o meu código HTML que eu acabei de elaborar, executo ele. Observe que inicialmente ele renderiza
o componente, na verdade só a parte do HTML da nossa aplicação, e depois ele leva um tempo para executar a renderização do nosso componente. Observem que ele mostra agora o conteúdo que nós colocamos dentro do nosso componente. Algumas questões associadas a isso é que se vocês observarem o código-fonte da nossa página, ele vai mostrar exatamente o mesmo código que nós mostramos, que a gente acabou de elaborar. No entanto, se vocês inspecionarem a página, vocês vão visualizar que a estrutura DOM ela é relativamente diferente, porque aqui eu tenho a minha classe container, e dentro dessa minha classe container foi acrescentado o código associado ao nosso componente, que foi definido dentro do método render do nosso componente. E ele basicamente se encontra aqui. Agora vamos considerar algumas alterações. Nesse primeiro exemplo eu vou aproveitar para mostrar para vocês como funciona o uso das propriedades, conforme eu mostrei nos slides inclusive. Nesse caso aqui, eu vou definir uma passagem de propriedade para o nosso componente. Eu vou definir ela, por exemplo, como uma mensagem, e eu vou definir qual mensagem eu quero passar para esse componente. Por exemplo, primeiro componente. A partir do momento que eu passo um atributo na definição do nosso componente, eu consigo recuperar esse atributo dentro do nosso componente na forma de propriedades. E aí então, basicamente, eu tenho essa definição do nosso componente, eu vou quebrar a linha aqui só para melhorar a legibilidade do nosso componente. E adicionalmente aqui eu vou acrescentar um elemento spam. E dentro desse meu elemento spam, eu vou adicionar uma chamada para o this.props para recuperar as propriedades do nosso componente. E especificamente eu vou querer recuperar o valor da propriedade mensagem, que é o valor que eu passei como parâmetro para o nosso componente. Uma vez fazendo essa alteração, eu vou para o nosso componente, renderizo ele novamente. Observem que o valor de passagem de parâmetro que eu passei ali, basicamente ele foi renderizado na nossa aplicação. Uma vez que eu navego na estrutura DOM do nosso componente, observem agora que ele já foi alterado para acrescentar o nosso componente. Algumas considerações a respeito dessa forma de implementação das nossas aplicações React é que essa daqui é uma forma bastante simples e ela é de você incluir o React no seu projeto. No entanto, ela não é a mais recomendada, porque ela exige o download das dependências do React e exige a tradução do nosso código JSX para código JavaScript durante a execução dentro do navegador. No entanto, nós temos algumas outras formas de criar projetos em React que vão fazer essa geração de antemão, de forma que ela não vai precisar ser executada dentro do navegador, a tradução do JSX para JavaScript. Nós vamos estudar essas formas. Outra forma que eu vou mostrar para vocês nas próximas videoaulas está associada à utilização do script create react app, que ele vai gerar todo um esqueleto de uma aplicação completa para nós e que ele vai simplificar essa parte de inicialização dos projetos.